Como estudar e interpretar a Bíblia Sagrada? Por que precisamos estudar a Bíblia Sagrada? Qual é a forma correta? Por que posso confiar na Bíblia Sagrada? Existe alguma orientação específica de como interpretar? Há algum método? É o que veremos nesse vídeo. Assista até o final. O escritor Antônio Gilberto, no seu livro A Bíblia através dos séculos, editora CPAD, explica que precisamos de instrução, tanto para a vida cristã, como também para o trabalho, o servir ao Senhor. E essa instrução vem da Bíblia Sagrada, por isso precisamos manejar ela muito bem. No livro ele também destaca que o Espírito Santo só nos lembrará do texto bíblico se de antemão tivermos contato e bom contato com ele. Afinal, o Espírito Santo tem a função de nos lembrar das coisas do Senhor. É possível lembrar de algo que sequer sabe? Claramente não. Apesar desse livro receber acusações que é desatualizado, que não tem prática para os dias de hoje, conseguimos refutar isso com uma ideia bem simples. A Bíblia ela é atual porque ela fala da natureza humana. Ela diz o que somos, de onde viemos e para onde vamos. E essas três perguntas são perguntas universais, que todo indivíduo, em algum momento da sua vida, fez ou faz. E a Bíblia Sagrada consegue nos fornecer respostas sólidas sobre isso. É tão verdade que a Bíblia Sagrada revela a nossa natureza e revela de forma verídica que nela encontramos as glórias de alguns homens, como também as inglórias, aquilo que é de pior no próprio homem. E um exemplo clássico seria o personagem Davi. A Bíblia dá honrarias, tem registros sobre o rei Davi, inclusive chamando ele de um homem segundo o coração de Deus. Mas quando esse mesmo homem caiu em pecados graves, cometeu adultério, assassinato e muitos outros erros que estão registrados nos textos bíblicos. Ou seja, a Bíblia Sagrada prova ser confiável ao dizer a verdade daquilo que os homens são. Quando precisa dizer a glória de um homem, está lá o registro. Mas se caso cometer erro, estará lá também o registro. A Bíblia não tem o objetivo de fantasiar. Outro ponto central na Bíblia Sagrada, para que possamos confiar nela, é o fato de que sua composição foi inspirada. E isso está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. E é essa inspiração divina dos textos escritos por esses homens faz com que a Bíblia tenha a autoridade, seja a palavra de Deus para a sua criatura, expresse a vontade do nosso Deus. E tal inspiração não se trata de uma psicografia, como se fosse apenas os homens escrevendo aquilo que algum espírito, algum idealizador divino o coloca em sua cabeça e ele vai escrevendo. Na verdade, não. São escritores com suas características humanas, inclusive com as suas falhas gramáticas textuais, com seus limites históricos, com seus limites de informações, com o seu planejamento totalmente humano e tendo todo esse processo do planejamento, da execução do texto. Tudo isso sendo conduzido sob controle de Deus, sendo inspirado diretamente por Deus. E isso é muito importante. Até o planejamento textual é uma inspiração de Deus, de modo que os escritos se tornam a revelação da vontade de Deus. E como diz Paulo On em seu livro, E Deus falou a língua dos homens, o próprio título deixa bem claro isso. Deus falando com a língua dos homens, com os recursos dos homens, com as limitações dos homens. E tudo isso sobre a maestria do nosso Deus Criador. É como se fosse uma orquestra, com vários indivíduos, com seus instrumentos específicos, com diferentes notas, com diferentes organizações de partituras. E esses músicos, esses indivíduos, são os diversos escritores dos textos, dos livros diferentes da Bíblia Sagrada. E à frente dessa orquestra, temos um maestro regendo, permitindo que essa composição desses diferentes instrumentos, notas e partituras ganhe uma harmonia, construa um todo planejado e inspirado. E é o que nós temos hoje de Bíblia Sagrada. Realmente, como diz Paulo On, e Deus falou a língua dos homens, através da produção escrita. Uma acusação muito comum daqueles que querem duvidar da autoridade e da vericidade das Escrituras é argumentar que ela possui contradições. Um argumento levantado por aqueles que discordam da autoridade, da veracidade das Escrituras Sagradas, é acusar que a Bíblia tem contradições. Contradições escriturísticas entre os seus autores e contradições também históricas. E aí entra tudo aquilo que foi dito até aqui. É um livro inspirado, mas sujeito às falhas, erros e dificuldades
humanas. São autores que viveram tempos diferentes, com limitações históricas, condições geográficas distintas, culturas diferentes. Então é comum e aceitável que fatos, por exemplo, do Antigo Testamento, sejam contestados no Novo Testamento. Existem milênios que separam esses dois momentos da Escritura. Existem diferenças culturais entre os escritores do Antigo e o do Novo Testamento. E apesar disso, através da crítica textual, uma área específica da teologia, da bibliologia, que tenta analisar essas dificuldades de interpretação e as acusações daqueles que não creem na Bíblia Sagrada, consegue explicar o porquê isso acontece e nos dá a garantia de que isso, de modo algum, atrapalha os objetivos comunicativos de Deus através de tudo aquilo que foi escrito. Os objetivos teológicos, de Gênesis a Apocalipse, essa linha histórica do primeiro registro bíblico até o último, tem a sua coerência preservada, tem a sua natureza profética preservada e cumprida através do tempo. Não é à toa que Antônio Gilberto, citado no começo do vídeo, tem o seu livro escrito com o título A Bíblia através dos séculos. Inclusive, esse ponto profético das Escrituras Sagradas dá argumento verídico para que possamos confiar nela. Profecias declaradas com centenas de anos de antecedência se cumprem na íntegra, muito tempo depois, com culturas totalmente diferentes, com pessoas que sequer tiveram acesso ao conteúdo escrito profético. Uma coerência inacreditável e impressionante, porque mostra que apesar das limitações humanas, Deus está trabalhando para aquilo que Ele inspirou se cumpra. Muitas profecias já foram cumpridas e o seu cumprimento já está registrado na Bíblia Sagrada. Outras ainda estão em andamento e pela fé cremos que muitas ainda se cumprirão. Uma outra objeção muito comum em relação à Bíblia é as discrepantes interpretações. E isso ficou muito notável após a Reforma Protestante no século XVI, em que o acesso universal aos textos sagrados ajudou muito no fortalecimento da fé genuína, mas também permitiu, infelizmente, uma possibilidade incontrolável de interpretações, já que é universal. Todo mundo tem acesso em sua língua, está diante de si, antes estava só sob controle da Igreja Católica, e agora, caso não houver uma estrutura que ajude na interpretação, interpretações descabidas podem surgir e têm surgido desde então. Alguns dizem que essa é a herança mais problemática da reforma. É o melhor ponto, a universalização, mas também foi o pior ponto, que é as divergências de ideias e interpretações. Mas Deus, através dos seus homens, servos preocupados com a condução correta dos estudos bíblicos, fundaram uma área da teologia, a hermenêutica, que de uma forma sistematizada nos ajuda a encontrar o melhor caminho de interpretação dos textos bíblicos, reconhecendo seus limites, objetivos e os seus encaixes num todo da palavra de Deus. Se o acesso à hermenêutica fosse também universalizada, não teríamos interpretações absurdas, heresias, seitas tão graves que assolam o meio cristão. Mas isso pode ser assunto para um vídeo específico. O ponto aqui é: Deus revelou a sua vontade. Há escritos canônicos reconhecidos como inspiração de Deus. E há também recursos através de homens falhos, homens naturais, criaturas de Deus, que com seu estudo sistematizado através da teologia, conseguem nos ajudar a interpretar o texto revelado, o texto inspirado. Mas acima de tudo, uma leitura bíblica, simplesmente escriturística, já é suficiente para a gente evitar diferentes absurdos interpretativos. É por isso que nós cremos na suficiência das Escrituras para entendermos a vontade de Deus, entendermos o seu projeto de criação, salvação, redenção através de Cristo Jesus e o seu plano de um futuro, de uma vida eterna no céu. A Bíblia Sagrada em si não é a única fonte de teologia, mas ela por si já consegue nos fortalecer, consegue nos levar ao entendimento da salvação, ao fortalecimento da fé. É por isso que, mesmo que não tenhamos acesso a conteúdos teológicos, a profissionais, pessoas dedicadas ao estudo teológico, temos a Bíblia Sagrada como suficiência para mantermos a nossa fé, alimentarmos ela, nos prepararmos para o serviço a Deus. E quando se trata desse contato diário e natural com as Escrituras, cuidados básicos já nos ajudará a evitar interpretações descabidas. Por exemplo, o famoso pegar um texto fora do seu contexto. Ou então, na dificuldade de memorização das principais histórias e textos, pronunciarmos aquilo que ela não diz. Temos uma facilidade muito grande para fabulações de textos
que dizemos ser bíblicos, mas que não estão na Bíblia. Ou ainda dar ênfase indevida a coisas que não são importantes ou não é o objetivo daquele texto. O exemplo clássico seria as parábolas. Há um consenso entre os autores, escritores cristãos, que os objetivos de Jesus ao usar suas parábolas no Novo Testamento com seus discípulos era simplesmente passar uma lição final através daquela história contada. Os detalhes de cada parábola são pormenores que juntos transmitem a ideia final, o objetivo de Jesus para os seus discípulos com aquela parábola. Então, fabulações, ênfase indevidas sobre o tipo de terra na parábola do semeador, tamanho dos espinhos daquela parábola que é citada, ou então qual era a hora do dia do bom samaritano que passava naquele lugar, detalhes que não são cabíveis, dado o objetivo daquele texto, além de alguns outros desvios de interpretação. E eu creio que isso pode acontecer, claro, por uma dificuldade de interpretação. Se o leitor vem de um contexto, pouca leitura, analfabetismo funcional, poucos professores ou mestres dedicados ao ensino das escrituras, é claro que ele estará mais vulnerável a interpretações descabidas. Isso é realmente um problema que nós da igreja devemos nos preocupar em nossas comunidades. Mas acontece que, muitas vezes, até alguns líderes, pessoas estudadas, cometem erros absurdos diante da Bíblia Sagrada. E eu consigo dizer, às vezes por preguiça de estudar a Bíblia Sagrada, preguiça de cruzar textos bíblicos, falas de Jesus com o Antigo Testamento, preguiça espiritual de se ajoelhar e pedir a Deus uma orientação quanto àquele versículo, quanto àquela passagem. E isso é o básico, é a revelação de Deus diante de nós. É algo espiritual. Precisamos dar um trato espiritual. Pedir a Deus orientação para interpretar a sua palavra é algo que deve estar nas nossas rotinas de oração. E principalmente se trata de um líder, um professor, é preciso reconhecer que o estudo da Bíblia Sagrada exige um trabalho árduo, que não possui atalhos e pode demorar, mas que certamente renderá bons frutos para si mesmo e também para o público que te ouve. Entrando um pouco nas influências na interpretação bíblica, temos alguns fatores bem comuns que influenciam inevitavelmente. Por exemplo, nossos sentimentos. Se estamos com um semblante mais triste, isso certamente influenciará na forma como vemos um texto. Se estamos num momento mais eufórico, isso também influenciará. A capacidade imaginativa e criativa também influencia, pois a Bíblia Sagrada como um todo tem textos, conteúdos dos mais variados gêneros literários. Alguns que exigem uma imaginação um pouco mais aguçada, outros que exigem uma leitura mais literal. O leitor, diante disso, deverá ter essas habilidades quando precisar. Uma capacidade imaginativa, por exemplo, diante das parábolas, ou das diversas visões que aparecem nos textos proféticos, mas também uma leitura literal, por exemplo, nas doutrinações que o apóstolo Paulo escreve claramente para as igrejas que ele direciona nos seus textos. É aquilo, são fatos sendo escritos. Livro de Atos, são fatos, são narrativas ali. Bom, certamente, a capacidade imaginativa e a habilidade de literalidade e o momento certo de fazer uso desses recursos é muito importante. Eu não poderia deixar de citar a participação da igreja, da liderança, dos ensinos, dogmas centrais de dada denominação na interpretação bíblica dos seus membros. Uma igreja que segue linhas cessacionistas vai ter uma interpretação bíblica diferente de 1 Coríntios capítulo 12. Já igrejas de linhas continuistas, com certeza terá uma outra visão em cima do próprio texto. Como se trata de crenças, de declarações de fé de dada denominação, certamente aqueles que estão à frente do ensino, do discipulado, cumprirá fielmente aquilo que sua denominação segue. E os fiéis, no contato diário, semanal e de anos com esse tipo de ensino, criará um cercado interpretativo em torno de muitos textos sagrados. Dizer até onde isso é bom, até onde isso é positivo, quais são os riscos, claramente é assunto para um outro vídeo, mas é um fato inegável. Isso acontece. E de certa forma é inevitável, já que temos múltiplas denominações. Bom, quero concluir dizendo que a Bíblia é um livro muito rico em diversidades, rico em culturas, rico em conteúdo teológico. E precisamos nos esforçar diariamente para conseguirmos compreender esses textos sagrados que já estão tidos como revelação de Deus. É o livro mais importante de nossas vidas. Precisamos olhar com um cuidado, uma atenção especial, que esse vídeo sirva apenas como uma provocação, uma simples reflexão para a gente avaliar como nos relacionamos com a Bíblia Sagrada. Também um alerta quanto aos riscos teológicos em torno
das variadas interpretações bíblicas que podem surgir se não tivermos uma linha de raciocínio, uma hermenêutica correta. Precisamos nos esforçar nos aspectos básicos da nossa língua, que é a língua portuguesa, para conseguirmos interpretar corretamente na gramática a intenção daquele texto bíblico. Isso é o básico. Quando pudermos, também fazermos uma análise contextual de todas as passagens bíblicas que pretendemos estudar. Diante de um texto um pouco confuso, retroceder um pouco em capítulos anteriores, fazer uma leitura cruzada de versos, nos ajudará bastante. Mas acima de tudo mesmo, reconhecermos que é uma revelação espiritual através de um texto. Sim, é só um texto escrito por homens, em termos escriturísticos, mas é uma revelação espiritual e precisamos lidar com isso de forma espiritual. Devemos orar para que Deus nos ajude a interpretar a sua revelação. Esse é o canal Jovens de Teologia. Fé que pensa, razão que crê. Até mais!